Oi, pessoal. Então agora nós vamos para a segunda parte do plano de eficácia do negócio jurídico. Vamos tratar primeiro do termo e depois do modo encargo. Falando do termo, diferente da condição que nós trabalhamos no tópico 7, o termo, ele na verdade estabelece uma situação futura, né, para que haja então a concretização daquele negócio jurídico e baseado na verdade na certeza do seu acontecimento, tá? Então, a primeira característica do termo é a futuridade, né? A segunda é a certeza do acontecimento, né, do evento, diferente da condição que é baseada na incerteza do acontecimento daquele evento futuro, né? Então, quando nós falamos em termo, não confundam o termo, não se aplica o termo nos negócios jurídicos de execução instantânea, tá? Então, por exemplo, o pagamento de determinada quantia. Não, nós estabelecemos isso quando tratamos, na verdade, de uma execução diferida. Isso significa de uma execução projetada no tempo, tá? Mas, obviamente, na certeza do seu acontecimento. E também é importante dizer que essa certeza, na verdade, não é quanto ao exato momento da sua ocorrência, mas sim que a coisa irá acontecer, tá? Mas isso eu falo daqui a pouquinho. Então, falando em termo, né? Termo também como um elemento acidental do negócio jurídico, né? Para que então produza os efeitos, nós podemos primeiro classificar o termo como uma espécie de termo convencional, legal ou de graça. O que significa isso? Convencional é quando as partes estabelecem o termo, né? É a vontade das partes que define os efeitos que eles esperam daquele negócio a um evento futuro e certo. A segunda característica diz respeito ao chamado termo legal. O termo legal é o termo, tanto legal ou judicial, mas ele é chamado de direito, então, é quando decorre de lei ou quando o juiz determina o termo de um determinado negócio. Por exemplo, quando ele estabelece um prazo, então, fixa um prazo para o implemento daquela obrigação, por exemplo. Quando nós falamos de graça, o que é de graça? De graça é a dilação concedida, né? É o prazo concedido pela parte, tá? Ou aquela também fixada pelo juiz, né? Para que a pessoa então realize o implemento daquela determinada obrigação, tá? Então, basicamente, como que funciona, né? Quando nós falamos em termo de direito, né, tanto legal quanto judicial, é aquele que decorre de lei ou é determinado pelo juiz. O de graça é quando há um prazo, uma dilação do prazo deferida pelo juiz para o implemento de uma determinada obrigação, como, por exemplo, dispõe de tantos dias para entregar tal documento, tá? Então, por isso que é chamado de termo de graça, né? Porque não representa algo que modifique, né, o direito que as partes têm estabelecido na realização daquele negócio, né? Ou que a própria parte conceda ao outro um prazo para o implemento daquela obrigação, né? Por isso que é chamado de graça. Importante quando a gente fala em termo inicial e termo final, né? E esse é um assunto que a gente na verdade utiliza dentro do direito a vida toda, né? Em todas as áreas, em todos os negócios praticados entre as pessoas, né? Entre os particulares principalmente, diferente dos prazos dentro do direito penal, mas dentro do direito processual e do direito contratual define-se dessa forma. Então veja só, quando nós falamos em termo inicial, também chamado de suspensivo, tá? Por que nós chamamos o termo inicial, por que ele é chamado de suspensivo? Porque é a partir daquele momento, termo inicial, que os efeitos são produzidos até um termo final onde se resolve. Então, o termo inicial ou suspensivo nós chamamos de dies aquo, inicial, tá? Dies aquo é um termo em latim que significa o início. O termo final ou resolutivo nós chamamos de dies ad quem, né? Também um termo em latim que significa no final, tá? Ou o final, né? Então isso significa dies ad quem ao final, dies aquo
o início, tá? O período de tempo, isso é importante, o período de tempo entre o dies a quo inicial e o dies ad quem final, nós chamamos de prazo. Tá? Então, o prazo é o termo inicial e o termo final. O interregno entre o termo inicial e o termo final, nós chamamos de prazo. Tá? É importante também o termo essencial e não essencial. Quando nós falamos em essencial, é quando o termo é fundamental para a eficácia do negócio jurídico e a própria utilidade desse negócio. Um exemplo de termo essencial, a data de um casamento. Então você estabelece que a entrega do vestido será feita na sexta-feira, né, véspera da realização daquele casamento. Obviamente, se esse vestido for entregue no domingo e o casamento está marcado para o sábado, perde completamente a utilidade daquele termo, né? O próprio negócio jurídico perde totalmente o seu efeito, não produz os efeitos esperados pelo contratante. Mesma coisa a contratação de um fotógrafo que vai realizar a cobertura daquele casamento. Não adianta ele chegar na véspera e não adianta ele chegar posteriormente à realização do casamento. Tem dia e hora para ele realizar aquele determinado serviço, para ele prestar aquele determinado serviço. Então, o termo nesse negócio é fundamental, portanto, termo essencial. O termo não essencial normalmente acontece como, por exemplo, a pessoa antecipa a realização do negócio e que não vai implicar em consequências negativas à realização do negócio ou o cumprimento do contrato. Por exemplo, você contrata um aluguel, né? E todo o vencimento fica marcado para o dia 15 do mês. Se a pessoa pagou no dia 10, no dia 12, no dia 14, não interfere em absolutamente nada a respeito do cumprimento daquela obrigação estabelecida no contrato. Portanto, é um termo não essencial. Tá? Obviamente, se ele pagar posteriormente a isso, implicará, né, na incidência de multa e juros por conta daquele inadimplemento ou daquele atraso no implemento daquela obrigação pré-determinada. Tá? Falando agora um pouquinho, né, do que a gente comentou no início, sobre o termo certo ou o termo incerto. Lembra que eu falei para vocês, o termo, ele não significa necessariamente uma data específica, mas sim a ocorrência daquele evento. Lembra quando a gente falou no tópico anterior sobre o evento morte? É um exemplo disso. Então, o que é o termo certo? O termo certo é a certeza da ocorrência do evento futuro e do momento em que se realizará aquilo. Tá? Normalmente, quando nós chamamos de termo certo, se dá através do estabelecimento de uma data específica ou de um prazo pré-estabelecido. Por exemplo, em 6 meses, em 2 anos, né? Então você estabelece o termo certo. O termo incerto significa, obviamente, que embora seja certo que vai ocorrer, não se tem exatamente o momento da sua definição. É o exemplo que eu tinha dado no tópico anterior sobre o evento morte, né? É certeza que vai ocorrer, só não há a certeza do momento da sua realização, do seu acontecimento, né? Da ocorrência do fato. Tá? Fazendo um parênteses aqui, né? Antes da gente começar sobre tratar do próximo assunto, que é o modo encargo, é interessante o que dispõe o artigo 132 do Código Civil quando ele trata da contagem de prazo, que é o que a gente estava falando agora sobre termo certo, né? Como se dá essa contagem de prazo? Se você estabelece, por exemplo, 6 meses, se você estabelece 1 ano, se você fala o pagamento será realizado em meados do mês tal, né? Então, o que o Código Civil estabelece como contagem de prazo? Então, vejam bem, o artigo 132 do Código Civil trata assim: salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Então, se as partes definiram como o prazo 30 dias a contar desta data, então hoje, por exemplo, 29 de agosto, a contar desta data 30 dias, significa dizer que inicia o prazo incluindo o dia útil subsequente. Então, por exemplo, dia 29, então seria dia 30, como dia 30 é um domingo, então seria dia 31, segunda-feira. Tá? Então é sempre inclui o dia seguinte
obviamente se for considerado dia útil, tá? Se for, o pagamento será realizado em meados de fevereiro. Fevereiro tem 28 dias, meados seria 14? Não. Para efeitos legais, meados significa dia 15, tá? O 15º dia. Janeiro tem 31 dias, a mesma coisa, não tem 15,5, né? Então seria dia 15 também, tá? Então assim, salvo disposição legal ou convencional em contrário, computa-se os prazos excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, tá? Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Isso também é importante. Por quê? Porque você estabelece que o pagamento será realizado no dia 5 de setembro. 5 de setembro será num sábado. Então ele prorroga-se, em tese, até o dia 7, segunda-feira. Mas dia 7 é feriado, então o prazo para o pagamento será no dia 8 de setembro, terça-feira, tá? Sábado, mesmo que o contrato estabeleça essa data, não pode porque não é dia útil. Segunda não pode porque é feriado nacional, então prorroga-se ao próximo dia útil subsequente, tá? Não antecipa para o dia 4, tá? Nunca é em desfavor da pessoa que tem o dever de cumprir aquela obrigação. É sempre da maneira interpretativa mais favorável a este, certo? Então sempre o próximo dia útil subsequente. O parágrafo 2º fala: meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia, como eu havia dito antes. Parágrafo 3º, os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início ou no imediato, se faltar exata correspondência. Então, se você tem um prazo de 6 meses, obviamente, trata-se dia 5 de janeiro, 5 de julho seria o prazo, porque você computa em meses, tá? No mesmo dia do mês que foi contratado, do mês que o termo fica definido. Anos, a mesma coisa. Parágrafo 4º, os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto, tá? E assim a gente conclui a análise do termo. E por fim, o encargo, né? O que é o encargo? O que é o modo ou encargo, né? São sinônimos, né? Basicamente, encargo é considerado um peso, né? Um ônus atrelado a uma vantagem ao agente, né? Ao contratante. Então, modo e encargo é sim uma determinação, um elemento acessório e acidental, né, do negócio jurídico, que impõe ao beneficiário desse negócio um ônus que ele deve cumprir, né, um encargo, tá, uma desvantagem que ele necessariamente precisa cumprir para a produção dos efeitos daquele negócio. Tá? Então, quando a gente fala basicamente em encargo, nós atribuímos algumas expressões, né? Para que faça tal coisa, com a obrigação de fazer tal coisa, ou com o encargo de fazer tal coisa. Então sempre atribui-se essas expressões. A partícula se, né? Se fizer tal coisa, vincula aquilo a um evento futuro incerto. Então aí nós não falamos de encargo, falamos sim de condição. Essa que é a grande diferença. Tá. Mas então o que é o encargo? O que é essa imposição de um ônus para a realização do negócio? Um exemplo, né, bem clássico do encargo, do modo encargo, é a doação se a pessoa, ou né, com a obrigação de cuidar de determinada pessoa. Então eu vou doar aquele imóvel, eu vou permitir que a pessoa resida naquele imóvel, com a obrigação de cuidar dos animais que vivem naquele local, né? De cuidar, dar banho, dar alimento, enfim. Então você está atribuindo àquela pessoa um encargo. Então, se ela aceitar o encargo, automaticamente você concede aquele imóvel a título de aluguel, ou você vai doar aquele imóvel àquela determinada pessoa, tá? São situações em que a realização do negócio jurídico fica vinculado não só ao benefício que a pessoa está recebendo, mas atrelado a esse benefício uma desvantagem, um ônus, um encargo. Tá? Interessante a redação do artigo 137. Vejam só, o que ele fala? Artigo 137.
Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Então a primeira parte, é interessante a gente dividir em duas partes o artigo 137 do Código Civil. A primeira parte diz que se você realizar esse negócio jurídico atribuindo um encargo à pessoa e este encargo é ilícito ou impossível, considera-se o encargo não escrito. Então a pessoa não tem obrigação de cumprir aquilo porque é impossível ou porque é ilícito, tá? Mas o negócio se realiza. Então você recebe uma doação e é atribuído a você um encargo impossível. Automaticamente considera-se um encargo não escrito. Agora, se você, vamos imaginar que atribui-se essa segunda parte do 137, que a própria substância do ato implica, por exemplo, uma doação de um bem para que este bem seja utilizado para a prática de um crime, automaticamente você está invalidando o negócio todo. Então, assim, vou lhe doar este imóvel se este imóvel for utilizado para uma casa de prostituição. Então, a substância do ato significa que a doação daquele bem será destinada àquela finalidade ilícita ou contra a moral e os bons costumes. Nessa situação, não se opera a doação, o negócio jurídico todo é invalidado. Tá? Essa que é a grande diferença. Se apenas o encargo for ilícito ou impossível, considera-se o encargo não escrito, mas o negócio se realiza. Agora, se a própria substância do ato implica que o bem seja destinado àquela finalidade ilícita, aí o negócio todo fica invalidado. Tá? Basicamente é isso, tá? Sobre o plano de eficácia do negócio jurídico. Próximo tópico, a gente vai mudar um pouquinho do assunto, vamos falar sobre a prova, tá? A prova do negócio jurídico, como provar através do documento, de uma testemunha, de uma perícia, enfim, quais são os meios de prova admitidos em direito para a confirmação do negócio jurídico. Mas isso é assunto para o próximo tópico, tá? Ok? Tchau, tchau, gente.